Oi, pessoal! Estamos começando o nosso primeiro episódio do nosso querido programa Babicast. Sim, agora temos um programa, o nosso próprio podcast, que é um programa completamente voltado para o mundo dos streamers, para os criadores de conteúdo que performam em plataformas de entretenimento, e especialmente no nosso querido aplicativo TikTok, né? Então, hoje é literalmente o nosso primeiro episódio, estamos começando a nossa temporada e a gente espera que você aí de casa curta bastante, goste bastante do conteúdo que a gente vai trazer aqui para vocês. E para a gente começar esse primeiro bloco, essa primeira temporada, para contar um pouco sobre as histórias dos streamers, eu resolvi fazer uma coisinha diferente. Eu sei que muitos que estão nos assistindo têm muita curiosidade, né, de saber o que é a carreira de streamer, como começar nessa carreira, o que é uma agência de live streamers. Então, eu resolvi convidar a Marcelinha Esteves, que está aqui comigo, sabe para quê? Para que eu possa contar um pouquinho para vocês sobre a minha história. Eu comecei sim como streamer, me tornei uma agente, e aí a Marcelinha vai estar aqui hoje com a gente como a nossa querida host para fazer essa entrevista junto comigo. Então, Marcelinha, muito obrigada por ter topado esse desafio de estar aqui conversando comigo e espero aí esclarecer todas as suas dúvidas. Obrigada, Babi. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz de entender tudo aí sobre o mundo dos streamers. Tenho certeza que você que está aí e hoje olha a Babi Agency como a top 3 do TikTok, essa agência é incrível, com muitos streamers, tem curiosidade, né? E fica aí se perguntando como que começou, como que a Babi começou a fazer live, como que surgiu a Babi Agency, como a gente chegou agora, né, nesse top 3, nessa agência tão grande. Então, hoje eu vou fazer um monte de perguntas, se prepara. Tô Porque preparada. a gente vai saber, vai ficar sabendo tudo. E para começar, eu quero saber como que o mundo das lives entrou na sua vida? Quando você ficou conhecendo, sabendo, como foi sua primeira experiência com isso? Olha, eu nunca tinha ouvido falar na palavra streamer. Nunca. Não sabia nem o que era isso, assim. Em 2017, eu estava no Rio de Janeiro. Eu sou atriz, né, também. Somos atrizes, né, Marcelinha? Somos atrizes, gente. Em 2017, eu estava no Rio de Janeiro. E passando super aperto, correndo atrás mesmo da profissão de atriz. E aí uma amiga me falou: olha, Bárbara, eu conheci uma pessoa que está aqui no Brasil justamente para poder recrutar, encontrar pessoas com habilidade em comunicação para poder trabalhar como live streamers em uma plataforma de entretenimento. E o que é uma live streamer, né? O que uma streamer faz? Então, eu não fazia ideia do que era isso, eu não fazia ideia do que era fazer live. A gente está falando de um período em 2017, bem antes da pandemia, né? A gente sabe que na pandemia explodiu bastante sobre muita gente fazendo live, mas em 2017 não. Era algo completamente inovador. Acho que nem Instagram tinha a modalidade de live nessa época, em 2017. Não. Então, era algo assim realmente muito no início. E era uma plataforma que estava chegando aqui no Brasil e estava buscando por pessoas com habilidades, com talento, né, de comunicação para poder serem os representantes deles aqui no Brasil, fazendo as transmissões, as famosas lives, né? E aí eu topei o desafio, né? Eu falei, bom, sou atriz, acho que eu consigo me comunicar bem, então eu vou topar esse desafio. E também precisava muito de dar um jeito ali na minha parte financeira. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, de verdade, eu tinha dinheiro para viver no Rio de Janeiro, assim, somente por 2 meses. Depois disso, eu não sabia mais como que eu iria pagar as minhas contas no Rio. Então, eu estava numa situação que eu precisava conseguir algum trabalho. E aí apareceu como uma boa oportunidade de monetizar. E eu falei, bom, vamos encarar esse desafio de me tornar uma streamer. E quando eu comecei, e sem referência nenhuma, eu nunca tinha visto nenhuma outra streamer, e aí tem uma diferença muito grande, né? Porque aí as pessoas comparam muito, streamer, tem os gamers, e esse nicho que a gente trabalha, e é bom a gente frisar sobre isso, é completamente diferente, porque dentro do ramo de streaming, né, a gente tem os famosos gamers, que nessa época já estavam se destacando bastante, né? Que vieram ali logo depois dos primeiros, os youtubers estouraram bastante.
Depois vieram os gamers, que já começaram a trazer ali um conteúdo ao vivo, mas completamente focado em jogos. Mas nessa categoria que a gente atua, que é de lifestyle, né? Que aí entra comunicação, canto, enfim, toda essa parte de lives nesse sentido, não existia ainda. Né? E aí eu fui uma das pioneiras, eu realmente fui uma das 5 primeiras streamers do Brasil, da categoria de lifestyle. Isso que eu queria saber, que eu ia te perguntar. Não tinham streamers no Brasil, então? Nada. Nessa época, quando eu comecei em 2017, não tinham streamers da categoria lifestyle, tinha os gamers, Sim, sim. que é completamente diferente. Então eu não tinha muita referência. Você buscava referências lá fora? Tinham algumas meninas que você via as lives? Ou mesmo lá fora era limitado? Olha, nessa época também começou a aquecer esse mercado de streamer da categoria lifestyle nos Estados Unidos. Então eu comecei a migrar um pouquinho para algumas lives de lá para entender um pouco como funcionava. Oriente Médio, eu sentia que já estava bem aquecido e também Ásia muito, né? Que é Sim. o berço total. Então eu comecei a frequentar essas lives para poder entender um pouco nessa época. Eu não tinha um inglês, né, que eu poderia falar, uau, que inglês, então eu passava um pouquinho ali de aperto. Era um thank you, um hi E só, e thank coragem you, na hi, cara. e coragem. E aí eu comecei passando muito aperto, porque justamente por não ter tanta essa referência, eu achava que era só abrir a câmera do celular e cumprir as minhas horas, ficar ali e tal. Então eu fazia live lavando vasilha. E aí eu percebi que eu não estava conseguindo monetizar muito. Né? Não estava fluindo essa parte da monetização, porque a gente consegue monetizar justamente quando o público que está te assistindo, ele começa a gostar do seu conteúdo e a partir desse momento ele começa a te enviar presentes virtuais. E esses presentes, eles convertem em dólar pra gente, né? Então a monetização vem justamente da nossa audiência, do nosso público, da comunidade de fãs que a gente constrói na plataforma. E aí eu percebia que as coisas não estavam dando muito certo, não estava rolando, né? E aí eu comecei a pensar, nossa, será por que que não está dando certo? E vendo essas lives de outras pessoas, eu percebi o tanto que era profissional. Então o pessoal investia num cenário, investia realmente em uma boa iluminação para deixar a imagem muito clara para quem está em casa, uma preocupação com o áudio, nessa preocupação de ter ali um ambiente certinho, claro. Eu nunca tive um estúdio assim necessariamente na minha casa, mas eu comecei a entender que não dava para fazer live lavando vasilha, que eu precisava realmente montar, separar um espacinho ali da minha casa, onde eu colocaria a minha cadeira, o meu tripé, a minha ring light e que eu ia posicionar o meu telefone para poder começar a me comunicar com as pessoas. Claro, naquela época eu não tinha muita condição de investir em bons equipamentos, Claro. em um celular de altíssima qualidade, altíssima resolução, mas eu fui me virando um pouquinho com o que eu fui conseguindo, assim. E aí foi onde eu percebi a grande virada de chave, onde o público começou a se interessar muito mais pelo meu conteúdo. As minhas lives começaram a dar muito mais audiência e foi aí que começou todo o processo de crescer como uma streamer aqui dentro do Brasil. Perfeito. Então você começou a monetizar e você automaticamente foi investindo, você já entendeu desde cedo que beleza, comecei a focar, consegui, né, ter ali o celular, igual você falou, um mini espaço já focado nisso e conforme você ia ganhando dinheiro, você começava a investir já. Então, vou comprar uma luz, vou comprar um cenário. Você já foi entendendo isso, assim, desde sempre? A live, a gente está fazendo entretenimento, né? Então, nessa época, as pessoas ainda já era uma novidade. As pessoas assistiam uma live ali no ao vivo e entender também que no ao vivo eles conseguem interagir com o anfitrião, né, o host da live, ali no ao vivo, mandar mensagem no chat, interagir. A live, ela realmente ela vai por esse caminho. E aí eu comecei a perceber que para eu poder começar a reter essas pessoas na minha live, eu precisava mudar um pouco a minha estratégia. Foi aí que eu comecei a investir em cenário para colocar atrás. E quando eu falo cenário, não é nada grandioso. Então eu ia numa papelaria, colocava um fundo roxo atrás. Aí no próximo mês vou mudar para um fundo rosa. E aí eu fui mudando um pouco sobre isso. Às vezes, comecei a criar um emoji para mim, que desde o início foi o coração.
Aí eu começava a pregar os coraçõezinhos atrás. Então, são coisas pequenas, né, que não requer tanto investimento, mas que vai fazendo toda a diferença para o seu público, entendeu? Total, e que todo mundo que tá começando já pode fazer, né? Porque eu acredito que às vezes as pessoas pensam: "Ai, eu não tenho dinheiro pra fazer um cenário, as minhas lives não vão ser boas". Então, com criatividade, com pouca coisa, você foi percebendo também essa questão de chamar a atenção, né, da sua audiência. De tudo bem, não é fazer só um cenário maravilhoso e gastar muito dinheiro, é ir trocando. Então, ali com a cartolina, você foi entendendo. Entendendo. E é muito interessante também, porque o público ele está sempre mudando, né. É claro que muitas pessoas acabam se fidelizando e acabam se tornando ali os seus principais apoiadores, né, a sua comunidade fixa mesmo, mas no geral o público ele vai se diversificando, né. E eu fui entendendo coisas que eu poderia fazer para poder fazer com que aquele público que fica rodando e tentando puxar Fidelizar para eles. fidelizar ao máximo. E aí eu fui entendendo, o que que vocês gostam? Ou o que que vocês querem saber? Vocês querem saber um pouco sobre a minha rotina, como que foi o meu dia hoje? Ou de repente eu comecei a criar umas coisas bem malucas, assim, por exemplo, eu canto péssimo, de verdade. Ai, já vai ter que cantar aqui, Eu gente. sou Até o final ela vai cantar. Eu sou uma péssima cantora, de verdade. E eu comecei a perceber que uma das formas que eu poderia fazer aquele público ficar é literalmente entrando por uma parte de comédia. Então eu cantava, eu já aproveitei que eu já não sabia falar nada, o inglês todo atrapalhado, eu colocava música em inglês e ficava cantarolando e as pessoas começaram a rir muito daquilo, sabe? E elas ficavam na live porque elas estavam achando aquilo ali extremamente engraçado. Uma pessoa que cantava mal e ainda tentando cantar em inglês, e aí eu fui criando essas coisas, sabe? Às vezes eu queria cantar, às vezes eu ficava mais conversando, batendo papo, e aí eu fui descobrindo com o tempo também alguns outros mecanismos que essas plataformas de entretenimento possuem. Então, tem algumas plataformas que possuem a modalidade de batalha, que é onde você consegue convidar outro Muito legal. streamer, né, para poder fazer um jogo com você. Então você vai criando essas estratégias, vai criando desafios para os seus fãs. Então, pessoal, hoje, se eu completar a meta tal, eu vou fazer alguma coisa, sabe? Assim, e aí vai criando, eu vou fazer um sorteio. Eu tinha muito mania de fazer isso, de colocar num potinho alguns desafios, e aí à medida que o pessoal presenteava, né, eles Você tinham abria direito a tirar um papelzinho, aí eu abria lá qual que é o desafio que eu tinha que pagar, assim, qual a prenda, né. Então, assim, eu fui entendendo que uma forma de fidelizar o seu público é justamente conquistar eles através dessas inovações. É sempre importante a gente estar, tentando trazer inovação para nossa live. E eu acho que isso já diz muito dessa sua veia empreendedora, né, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas você falou dos apoiadores e eu tenho essa dúvida, né, eu que sou fora aí do mundo dos streamers e acho que quem tá ouvindo a gente pode ter também. Explica um pouco o que são os apoiadores e como conseguir esses apoiadores. E se você lembra, assim, dos seus primeiros apoiadores, desses fixos, como que é? Nossa, eu lembro muito, assim. É muito impressionante, porque eu comecei em 2017, e eu tenho um apoiador que ele se tornou o meu top um. É porque quando a gente fala de apoiador, são aqueles fãs que realmente eles estão ali todos os dias. Eles estão assistindo a sua live todos os dias, eles estão te presenteando todos os dias, e aí a gente acaba chamando eles de patrocinadores ou de apoiadores, Ah, então quando eu escuto patrocinador e apoiador é a a mesma mesma coisa. coisa. Ah, legal. Eu Ao fico aqui tentando entender esse vocabulário, acho que o pessoal também vai. Patrocinador, apoiador e gifter é a mesma coisa, que são as pessoas que mais presenteiam a gente dentro da transmissão. E aí eles sempre lutam também, eles buscam sempre alcançar ali o nosso top um. Então, qual que é o meu apoiador top um? Quem que é meu apoiador top 2 ou top 3, né? E o meu apoiador top um, ele começou comigo em 2017 e até 2020 que eu fiz Uhum. live direto, né, eu transmiti durante vários anos direto,
Ele sempre foi meu top 1, desde quando eu comecei. Tenho muito carinho por ele, se tornou um amigo muito querido, uma pessoa muito especial. Ele mora na Arábia Saudita. Você imagina, eu não sabia nem falar inglês direito. Quanto mais árabe. É para vocês terem noção o tanto que o mundo das lives, gente, ele proporciona essa troca cultural. Então, através desse meu patrocinador árabe, eu comecei a aprender. Ele tinha total paciência de me ensinar nas minhas transmissões várias palavras do idioma dele e eu consegui aprender um pouco de árabe, aprendi inglês, aprendi espanhol, tudo fazendo live. Nossa, então realmente é um mundo que você consegue aprender muito, né? Você também desenvolveu o seu inglês, vários outros idiomas. Acho super interessante isso. Então tá, você falou pra mim aqui que você estava lá no Rio com dinheiro para 2 meses no Rio de Janeiro. E eu queria Somente. saber dessa virada de chave. Quando foi que você viu, cara, isso aqui é uma profissão. Acho que agora eu consigo ficar talvez 4 meses aqui, né? Consigo já comprar algumas coisas. Quando você teve essa dimensão que você falou, nossa, tá fazendo efeito? Olha, Má, foi muito rápido essa virada de chave, porque no primeiro mês de monetização, eu falei, meu Deus, quê? Eu consegui monetizar tudo e olha que eu ainda nem estava fazendo as lives como uma streamer profissional de fato deve fazer. Eu estava ainda numa fase bem amadora, né? Eu já consegui uma monetização que eu consegui já pagar meu aluguel, falar pronto, já garanti mais um mês aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, gente, eu vou continuar me dedicando. Eu vou continuar abrindo as minhas horas de live todos os dias e vou começar a manter a constância que isso aqui realmente dá certo. E foi crescendo tanto, Má, que eu lá no Rio, eu queria fazer todos os cursos de atuação possíveis. E a gente sabe que é muito Muito caro, caro. muito caro. E aí, com a monetização das lives, eu consegui fazer simplesmente todos os cursos que eu quis no Rio de Janeiro. E a minha estadia lá, que era somente de 2 meses, que era o dinheiro que eu tinha, fiquei lá mais de 2 anos. Então, eu não tinha que me preocupar mais com essa parte financeira. Eu ali, na minha casa, no conforto do meu lar, eu abria a minha live, interagia com o meu público, fazia a minha monetização, consegui pagar todos os meus cursos lá no Rio de Janeiro, consegui pagar a minha estadia no Rio e fiquei lá pelo tempo que eu quis ficar. Então, assim, realmente a monetização nas lives é algo impressionante que mudou completamente a minha vida. E nessa época você não fazia tantas horas live, né? Porque você ainda tinha os afazeres como atriz. Como foi isso, assim, de fazer poucas horas até isso ser de fato 100% do seu tempo, 100% da sua atividade, para agora, daqui a pouco, a gente já falar também da criação da Babi Agents, que eu tô ansiosa para saber. Olha, quando eu comecei, eu também comecei através de uma agência, né? E através dessa agência eles me pontuaram que eu tinha que fazer 3 horas de live por dia. Tá. Então eu cumpri essas 3 horas de live, que é o que estava previsto. Mas eu comecei a entender também que quanto mais eu ficava online, mais eu iria monetizar, né? Até porque quem não está ao vivo não é visto, quem não é visto não monetiza. Então, Eu a ia gente falar não é lembrado, mas não é não é lembra- monetizado. não é monetizado. Então, a gente ganha quanto mais a gente fica online. Ninguém ganha no mundo das lives, ninguém monetiza no offline, né? Só monetiza ali no online. Então, eu comecei a entender que 3 horas por dia eu poderia dobrar a minha monetização se eu fizesse 6 horas por dia. Então, eu comecei a preparar a minha rotina. Como que eu fazia? Para mim, primeiro eu fui testando vários horários para entender qual horário que encaixava melhor para minha audiência que eu fui conquistando na plataforma. E essa é uma dica, desculpa te interromper, mas essa é uma dica que você dá para o pessoal de ir testando o horário ali para ver o público, a audiência. Total. Quando a gente começa numa plataforma de entretenimento, a gente começa com 0 fãs, né? Então a gente não sabe de quais países essas pessoas que vão se tornar os nossos apoiadores fixos, a nossa comunidade fixa,
de onde ela vai vir. Então, por exemplo, o meu top 1, ele é da Arábia Saudita. Então, eu comecei a testar alguns horários e entender também qual era o horário que encaixava melhor Com aquele país. com aquele país, para que os meus principais apoiadores também pudessem me assistir. Então, quando a gente começa no mundo das lives, a gente precisa sim experimentar. Deixa eu experimentar fazer live de manhã e ver como que performa. Deixa eu ver à tarde, à noite ou de madrugada. E realmente fazer essa jogada para poder entender o que melhor encaixa na sua rotina e o que também encaixa na rotina dos principais fãs que você conquista lá no app. E para mim, eu fui entendendo que na minha rotina e também com a minha comunidade, o melhor horário para mim nessa época era a partir de 10 horas da noite. Então, durante o dia, estudava muito, fazia vários cursos. E aí, quando dava 10 horas da noite, todo dia, era um horário marcado, é como se fosse a minha novela, gente. A novela era às 10 horas da noite, então 10 horas da noite em ponto, eu abria a minha transmissão e aí eu gostava de fazer 6 horas de live direto. Eu sempre gostei, claro, cada um pode fazer da forma que prefere, pode fazer 1 hora, depois faz mais 1 hora. Mas eu sinto que quando a gente faz horas de live direto, a gente consegue uma entrega melhor na plataforma. E é por isso que eu abri a live e numa sentada eu já fazia 6 horas de live direto, quando dava ali por volta de 4 horas da manhã. Pessoal, então vamos ficando por aqui. Era a minha hora de finalizar a live. E aí eu finalizava, dormia, acordava ali por volta de 11 da manhã para poder ir para as minhas aulas. Então eu fui encaixando isso dentro da minha rotina e fui criando um horário fixo para as minhas transmissões. Porque as pessoas também que nos assistem, elas acabam... É como se fosse, de fato, uma novela que eles estão assistindo. Então, para eles é bom também começar a ter um horário fixo para poder nos assistir. Inclusive, muitos streamers, eles colocam na própria bio deles, live todos os dias a partir de 10 horas da noite, ou no horário que ele escolher. Porque você cria esse hábito de consumo, né, na sua audiência. Exato. E aí faz parte da vida da pessoa. Ela já até programa, eu vou comprar uma coisa para comer enquanto eu assisto a live da Babi. Você vai criando esse hábito junto com a sua audiência. Exatamente. Foi essa a grande virada de chave, que eu comecei a fidelizar a minha comunidade, estabeleci um horário para essa comunidade estar ali fixa comigo, e aí começou tudo a deslanchar cada vez mais. E quanto tempo você ficou fazendo live até a criação da Babi Agency? Foi muito rápido o meu processo de streamer para a gente. Muito rápido. Como eu falei, eu comecei a fazer live no início de 2017. E aí, quando foi mais ou menos chegando para o final de 2017, aconteceu uma grande virada. Aí conta. Conto. Dentro dessas plataformas, existem algumas metas que a gente ganha de presentes e vai fazendo com que a gente atinja certos níveis dentro do app. E aqui no Brasil, ninguém ainda tinha recebido uma certa quantidade de diamantes para abrir uma modalidade que se chama baú, box. E eu comecei, eu sempre gostei de fazer live em colaboração com streamers de outras partes do mundo, justamente para eu poder praticar o meu inglês. E aí eu comecei a fazer live com um transmissor da Arábia Saudita. Eu nunca vou esquecer, gente, foi um momento mágico, assim. E esse transmissor, ele gostou tanto do meu carisma, né? Tanto da forma como eu estava ali, tentando me comunicar, tentando entender um pouco mais sobre a cultura dele, que ele falou para os amigos dele, né, que estavam, os seus fãs que estavam assistindo sua live, eu quero que vocês vão lá na live da Babi para vocês presenteá-la. De repente, começou a aparecer... Nossa, mais de 1000 pessoas na minha live e começaram a mandar muitos presentes, mas muitos presentes. E de repente, uma brasileira nenhuma brasileira tinha recebido nenhum box, de repente eu recebi 10 box de uma vez, em 5 minutos de live. Gente, isso é uma monetização que parou, assim, a plataforma. Todo mundo parou a plataforma do Brasil, dessa plataforma, realmente para ver o que aconteceu na live da Babi. Realmente foi uma coisa surreal. Isso aconteceu ali no finalzinho de 2017. E foi um momento tão mágico que a própria diretoria lá da China entrou em contato comigo e falou, Babi, uau, o que você fez, assim, foi algo inédito no Brasil. Nós gostaríamos de te convidar para se tornar uma agente
no Brasil também. E foi assim que eu fui convidada para poder abrir a minha própria agência e surgiu a Babi Agency. Nossa, fantástica essa história, assim. E agora entrando um pouquinho mais na Babi Agents, quero que você conta todo esse processo. Como que foi se ver como agente, né? E agora você falou que no início você tinha uma agente, agora você é agente, então como foi inverter esses papéis, né? Eu sei que você é super cuidadosa com seus streamers, então como que você foi formando mesmo a Bárbara agente? Nossa, Má, foi algo assim muito desafiador. Me tornar streamer já foi um grande desafio e me tornar uma agente, eu acho que foi um desafio assim em dobro, né? Porque a partir daquele momento eu comecei a recrutar os meus streamers que iriam compor o meu time, o time da minha agência, e passar tudo aquilo que eu tinha aprendido durante aquele ano para eles. Porque o intuito de qualquer agente é ver realmente o seu streamer crescendo dentro da plataforma. E aí eu ficava sempre, meu Deus, será que eu estou preparada para assumir isso? Além de toda a parte burocrática, porque a partir do momento que você se torna uma agência, você para de ser uma pessoa física e começa a se tornar uma pessoa jurídica. Você se torna uma empresa, né? Você é uma agência, você se torna uma empresa. E como qualquer empresa tem uma série de responsabilidades. E eu não entendia absolutamente nada sobre gestão. Nada. Igual eu falei, eu sou atriz, é uma pessoa completamente de humanas. Então, assim, para mim foi um grande desafio entender sobre como fazer uma boa gestão, como dar bons treinamentos. Isso é um ponto, assim, fundamental. Quando eu comecei como streamer, foi através também de uma agente, mas eu não recebi nenhum tipo de treinamento. Eu fiquei muito perdida. E esse é um ponto muito importante. Hoje, mesmo depois de, nossa, nem sei quantos anos que eu já tenho de agência, que eu tenho toda a responsabilidade de gestão, eu continuo sendo a treinadora da minha agência. Ou seja, quando os meus streamers, meus agenciados, eles ingressam na Babi Agency, eu faço questão de dar esse primeiro treinamento para que eles vejam como foi a minha experiência, como que eu comecei, aonde eu cheguei e aonde eu espero que eles cheguem também. É importante, porque a gente que começa lá no início, a gente já sabe todas as regras, a gente já sabe todas as maldades mesmo, o que que pode, o que que não pode, o que que dá certo, o que que não dá certo. Então é muito importante os agentes, eles darem o treinamento para os seus streamers, chegarem junto mesmo, né? Para que os streamers se sintam realmente acolhidos. É uma profissão completamente nova para muitos, né? Então, os agentes, eles precisam ter esse cuidado. Um cuidado que eu não tive lá, que eu senti falta e que eu faço questão que todos os meus agenciados, eles tenham esse abraço mesmo de olhar para a minha história, entender por onde eu passei e projetar aonde também eles conseguem chegar. E eu sei que além dos treinamentos, a Babi Agents tem vários benefícios, né? Visando justamente melhorar a performance do streamer, melhorar as visualizações, porque é aquela coisa, é bom para você que todo mundo cresça, né? O seu intuito é que todo mundo ganhe e fique milionário de diamantes. Então eu queria que você falasse um pouco hoje quais são os benefícios que um streamer tem ao entrar na Babi Agents, como você implementou, né? Então o que você foi vendo, isso aqui acho legal a gente ter, e também benefícios futuros, porque eu fiquei sabendo, vou deixar pro final, mas eu fiquei sabendo que tem uma novidade bem legal para os streamers aí, né? Tem. Olha, quando a gente recebeu o convite para ingressar no TikTok, né, mudou muita coisa, assim. A gente está falando da maior plataforma de entretenimento que existe no mundo hoje. Então, fazer esse recrutamento dentro da plataforma do TikTok é algo maravilhoso, assim, por tudo que a plataforma nos proporciona. E eu sempre tive muito esse cuidado de pensar em incentivos para os nossos agenciados, para eles se sentirem extremamente acolhidos e valorizados por todo o trabalho que eles desenvolvem no app. E aí eu fui pensando em o que eu poderia colocar para poder incrementar nesses incentivos. Nós somos hoje uma agência que trabalha com tabela de bônus de incentivo. O que é isso? A depender da meta, né, que o streamer ele consiga alcançar ali no mês, meta de dias, meta de horas, meta de diamantes que ele consegue faturar, somar ali ao longo do seu mês ativo na plataforma, ele ganha da agência uma recompensa
em real, né? Então ele ganha uma monetização da agência por aquela meta que ele bateu. Mas eu comecei a entender que também só a monetização em dinheiro, eu falava: "Não, ainda é pouco, eu quero incrementar, quero colocar mais alguma coisa, quero incrementar um pouquinho". E aí eu também comecei a colocar dentro da agência alguns incentivos, alguns mimos físicos mesmo, porque todo streamer, gente, ele adora receber um bom mimo, né. E aí eu comecei primeiro sempre enviando para a maioria dos meus agenciados, a gente tem muita mulher no nosso casting. Comecei a enviar para as nossas streamers flor, cesta de café da manhã, placas, como essa placa está aqui atrás, placas para realmente deixar o cenário mais atrativo. Comecei a fazer esses envios desses prêmios físicos e eu percebi que teve assim uma resposta muito positiva dos nossos agenciados. Eu falei: nossa, eles gostam também desses benefícios físicos, vou começar a incrementar, aumentar um pouquinho mais. Foi aí que a gente criou o programa Diamonds Club. É um programa, de pontuação. Sabe aqueles programas de milhagem, né, que a gente tem Sei. em algumas E que você companhias? troca por outras coisas, né? Exatamente. A gente criou esse programa Diamonds Club esse ano, aonde o streamer, toda vez que ele bate meta, ele vai acumulando pontos. E aí ele vai somando esses pontos e depois eles podem fazer resgates de produtos. Então eles podem resgatar, por exemplo, ring light, cadeira gamer, placa de neon para deixar o seu cenário mais atrativo, assim como eles podem resgatar celulares, né? Eles podem resgatar também viagens nacionais, viagens internacionais. Então tem muitos streamers que eles ficam o ano inteiro acumulando vários pontos para chegar no final do ano e resgatar uma viagem para outro país ou para onde ele escolher. Eles podem resgatar também computador, enfim, o que eles quiserem. E aí eu percebi que isso foi um ponto assim que eles adoraram, realmente ter essa parte de produtos físicos, fora todos os outros benefícios que a agência concede, né? Então a gente tem uma preocupação de oferecer para os streamers curso de inglês, porque eu tive essa grande dificuldade lá no início, infelizmente eu não tive esse suporte de agência. É muito importante a gente oferecer para os streamers curso de inglês para que eles consigam cada vez mais aprender sobre, né, outro idioma e conseguir levar isso para as transmissões. A gente também tem uma preocupação muito grande com a parte emocional desses streamers, porque ser streamer não é fácil, são muitas horas de live, a gente está lidando com o público, né? São as transmissões, elas são públicas, né? Então qualquer pessoa pode entrar e assistir. E, infelizmente, a gente sabe que na internet a gente acaba se encontrando com algumas pessoas maldosas mesmo, os famosos haters. Então a gente tem uma preocupação muito grande com essa parte realmente emocional dos nossos agenciados. Então a gente sempre promove para eles também workshop de inteligência emocional. A gente está dentro da plataforma do TikTok, que é uma plataforma também muito voltada para a parte de vídeos curtos. Então a gente também promove workshop para realmente ajudar os streamers criarem vídeos curtos de melhor qualidade, com vídeos mais originais, porque a gente sabe que quanto mais eles postam esses vídeos, mais eles conseguem atrair público para as transmissões. Então a gente tem todo esse cuidado de gestão, fora todo o suporte jurídico que a gente oferece para os nossos agenciados. Muitos streamers, eles começaram ali fazendo uma monetização de R$ 1.000, R$ 2.000, mas a gente tem streamer que tem uma monetização de R$ 500.000 por mês. Então, para uma pessoa que saiu de um trabalho CLT, que ganhava um salário mínimo, para começar a ganhar R$ 500.000, ele precisa também de um suporte ali por trás, de contabilidade, de tudo, porque senão ele não sabe muito como lidar com toda aquela transformação na vida dele. Então, a gente tem uma preocupação em todos esses pontos que podem tocar aí durante a carreira de um streamer. Então a Babi Agency, ela facilita a vida do streamer para que ele preocupe assim em dar o seu melhor ali na live e toda essa questão então burocrática. Então se tiver alguém aí pensando, meu Deus, não sei, abrir empresa, não sei o que eu faço, vocês dão todo esse suporte. Todo o suporte, realmente os streamers, assim, eles costumam ter um crescimento muito rápido,
nessas plataformas de entretenimento. E aí o crescimento rápido significa uma monetização muito alta. Então a gente precisa ensinar para os nossos streamers sobre questões. A maioria dos streamers, eles são muito jovens, eles estão começando ainda a entender sobre esse mundo, né, essa vida adulta, essas responsabilidades fiscais. Então a gente dá toda essa orientação para o streamer para que ele consiga fazer uma carreira bem direcionada, não só do ponto de vista da estética, das transmissões, mas também na gestão mesmo da sua própria carreira, porque não é só sobre a nossa gestão de agência, mas é a gestão mesmo da carreira desses streamers, para que eles consigam aí trilhar um caminho como streamers sem ter nenhum tipo de aperto também nessas questões burocráticas que a gente tem aí na vida adulta. Perfeito, esse papo voou. Eu queria ficar mais 40 minutos, meia hora. Tem muita coisa ainda que eu quero aprender com você, que eu acho que o pessoal que tá aí tá interessado nesse mundo de streamer quer aprender. Mas pra gente finalizando, eu queria que você falasse qual que é a estrutura da Babi Agency hoje. Queria que você falasse quantos agenciados vocês têm e um pouquinho também, que é uma parte que eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender. Então, se você também tem essa dificuldade, a Babi vai explicar tudo, que é o que são agências parceiras, o que são as subagências. Então, eu quero que você finalize essa parte falando um pouco aí dessa parte das agências e de como está a estrutura da Babi Agency hoje. E, no final, revelar a novidade. A Babi Agency, ela foi crescendo muito ao longo dos últimos anos, principalmente quando a gente começou a atuar no TikTok em 2021. E hoje estamos aí no top 3 dentre as maiores agências dentro do TikTok. E com isso, a gente precisou sair um pouquinho também só do digital e ir para o presencial. Quando eu falo a gente, é a equipe mesmo que está ali por trás de toda a gestão da Babi Agency. Então, hoje, né, a gente atua numa sede física mesmo, que fica na Avenida Paulista, em São Paulo, onde todos os nossos colaboradores ficam ali extremamente empenhados para poder promover toda essa gestão de carreira para os nossos agenciados, que vai desde a parte de captação, onde a gente faz o recrutamento, a apresentação para a seletiva, para o processo de aprovação, de treinamento e de toda essa parte que eu comentei de gestão de carreira. E para isso a gente precisa de uma equipe muito bem preparada, muito bem treinada, fora todos os nossos outros colaboradores de marketing, de jurídico, de financeiro, enfim, tudo que compõe uma estrutura de uma agência que uma agência precisa ter. A agência foi crescendo cada vez mais dentro da plataforma e aí eu acabei criando também a BNM Assessoria, onde a gente vai ter um podcast super especial da BNM Assessoria. Convido vocês também para escutar o podcast da BNM Assessoria, que é de fato um grupo de agências, né, que atuam dentro do TikTok, na qual eu também faço a gestão. E é onde a Babi Agency também faz parte desse grande time, desse grande grupo, onde a gente tem aí agências parceiras que compõem esse time, que são alguns níveis que a gente coloca dentro do grupo BNM, que a gente explica um pouco isso melhor também no nosso podcast. E aí tem essa grande novidade também, né, Má? Além da gente ter a nossa sede agora aqui em São Paulo, a gente está sempre buscando inovações para os nossos streamers, sempre trazendo incentivos diferentes. E eu não sei, eu já revelo, não revelo essa grande novidade? Será? Será? Não sei. Não sei. Antes da gente revelar, tem uma pergunta para te fazer. Quantos streamers são hoje em dia? É muita gente. É muita gente. A gente tem atualmente, só dentro da Babi Agency, mais ou menos 600 agenciados. Todos os meses a gente tem uma entrada muito grande, mas também a gente tem muitas pessoas que elas acabam não adaptando ou não conseguindo encaixar na rotina deles necessariamente a carreira de streamers, né? Mas aqueles que permanecem, tem streamers que tá com a gente desde 2017, quando a Babi Agency começou. Então, assim, quem realmente quer mudar e transformar a sua vida, abraça mesmo essa profissão de streamer e segue com a gente há anos. E aí eu tenho vários exemplos de streamers que estão com a gente desde o nosso início de agência. Que, inclusive, vão estar aqui, né? A gente vai ter episódio com streamers que estão há um tempão com a Babi Agency, que vão contar as experiências, os perrengues, o que conquistaram. São histórias lindas de ver.
né, Sim, Babi? verdade. São muitos streamers que a gente vai trazer aqui para poder contar um pouquinho sobre a experiência deles para vocês, streamers que realmente começaram ali do zero e foram assim ao topo dentro do TikTok. Então, assim, são histórias maravilhosas, emocionantes, né, de transformação de vidas. É isso que eu falo, a carreira de streamer, quando a pessoa olha de fato como uma profissão, ele vê realmente a sua vida transformada pelo mundo digital, que é o mundo pelo mundo das lives. Então, confiem, pessoal. A carreira de streamer, ela é uma promessa, né? Ela está sendo uma das grandes promessas de profissões no mundo atual. Então, confiem também num trabalho sério de uma agência que já Sim. tem anos de mercado, que já tem toda uma estrutura, já pensando em toda a gestão, em todos os desafios que um streamer pode encontrar pela frente. É muito importante falar sobre isso, Mar, porque quando um candidato ele quer realmente se tornar um streamer, é muito importante ele fazer essa pesquisa das agências que existem no mercado para realmente fazer uma boa escolha, né? Uma escolha que realmente condiz ali com os seus, também com o seu pensamento, com aquilo que você quer trazer para a sua vida, onde ele consiga encontrar uma boa identificação. Então, é muito importante ter essa busca um pouco mais aprofundada para fazer uma escolha que seja uma boa escolha, digamos assim. E eu acho que os nossos streamers, eles são bem felizes com a Muito gente. felizes. Tanto é que a gente tem streamer aí que tá há anos com a gente e não sai, não. Antes da gente falar a novidade, vou segurar vocês mais um minutinho. As agências não cobram taxa, né? Acho legal falar isso, porque já vi algumas pessoas falando, ai, não quero entrar em agência, porque cobra taxa, mas não é verdade, né? Isso mesmo, mas a gente não cobra taxa de agenciamento, né? É uma dúvida que as pessoas sempre, quando elas entram em contato com a gente, eu vou ter que pagar alguma coisa para a agência. Gente, não precisa pagar absolutamente nada para a agência. O trabalho que a gente desenvolve, nós já somos, né, contratados para poder fazer esse trabalho. A gente faz esse trabalho de recrutamento com vocês, então vocês, agenciados, não precisam passar nenhum tipo de valor para a agência. A gente realmente oferece, pelo contrário, né? A agência que oferece para vocês todos esses incentivos, então não precisa ter essa preocupação. O nosso intuito mesmo é de descobrir talentos e ver esses talentos tendo as suas vidas transformadas através do mundo das lives. E falando em vidas transformadas, vamos falar da novidade? Vamos falar da novidade. Então, pessoal, em 2024, a gente vai lançar aí no mercado uma grande novidade. É inédito isso, que é a Casa dos Streamers. Sim, pessoal, a gente tem casa de influenciadores, mas dessa vez a gente vai ter Casa dos Streamers, onde a gente vai convidar os maiores streamers brasileiros realmente para entrar em um reality show. Eles ficarão em uma casa transmitindo, produzindo conteúdo em conjunto, em colaboração, um com o outro, realmente para a gente mostrar para as pessoas como é essa rotina dos streamers que todo mundo tem curiosidade, para todo mundo conseguir ali assistir ao vivo essas transmissões e interagir com seus streamers favoritos através dos desafios, das batalhas. Teremos dinâmicas de eliminação, assim como tem em todos os realities. Então, se você quer defender o seu streamer para que ele realmente vença o reality, a gente conta com a participação de todos os fãs, né? E é um reality que vai começar em 2024, então fiquem acompanhando aí as nossas redes sociais para poder saber de todas as novidades em primeiríssima mão. Muito obrigada, Babi. Eu adorei trocar essa ideia com você, bater esse papo. Aprendi um montão de coisas sobre o mundo dos streamers. E para quem tá ouvindo a gente e quer se tornar um streamer parte da Babi Agents, como que faz? Vai ter o site aqui embaixo. Explica aí pro pessoal. Para todo mundo que se sentiu inspirado na minha história e que também quer ter a sua vida transformada através do mundo das lives, é só entrar no nosso site www.babiagents.com.br ou também através das nossas redes sociais, @babiagents no Instagram e também no TikTok, mandar uma mensagem para a nossa equipe que a gente vai ter o maior prazer em passar para vocês todas as orientações sobre como funciona, como é o mundo das lives, como funciona a monetização, para que vocês consigam realmente ingressar, receber todo o treinamento e suporte necessário para que vocês consigam crescer bastante. E eu espero que
alguém que aí esteja do outro lado me assistindo, com certeza, numa próxima oportunidade, esteja aqui, ó, na minha frente, sendo entrevistado também como um top streamer, um streamer de muito sucesso. Então, eu convido todos vocês também para fazer parte do time da Babi Agency. Muito obrigada, Babi. A gente segue aí com uma série de episódios onde a Babi vai entrevistar diversos top streamers. E é isso, foi um prazer estar aqui com você. Foi um prazer, Ma. Muito obrigada. Adorei ter essa troca com você e todo mundo que está em casa. Um beijo, muito obrigada e espero vocês aqui assistindo todos os episódios da Babi Agency aqui no nosso querido podcast BabiCast. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.